Então vamos dar início a mais uma live Fala Servidor. Todos me escutam? Se não estiver me escutando, bota aqui nos comentários que a gente vai, mas o microfone tá indicando que tá tudo funcionando, galera. Então vamos dar início realmente a essa live Fala Servidor de hoje, um pouquinho atrasado, como eu expliquei para ti, servidor. Estou fazendo um curso lá em Porto Alegre, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Para quem conhece Porto Alegre, aquele prédio das rampas, né? Que todo adolescente teve o sonho de descer de skate dali daquelas rampas. E a gente está fazendo um curso lá de atuação em equipes de estratégica de equipes. Então a gente vai aprender realmente um monte de coisa. Eu ia trazer aqui um tema bem específico aí para a live Fala Servidor, que seria aí a questão lá do submersível, esse realmente, lá da Ocean Gate, que acabou em tese implodindo, acho que já está confirmada a implosão dele. Ia trazer aqui umas dinâmicas, ia gravar um vídeo acerca disso também. Porém, com esse curso lá em Porto Alegre, a minha dinâmica aqui acabou sendo um pouquinho alterada. E realmente, talvez esse tema que eu ia trazer aqui na live Fala Servidor de hoje, eu já alteraria para essa que me chamou bastante atenção lá no curso, que é inteligência emocional, pessoal. Inteligência emocional. Esse é o tema de hoje, dei uma pesquisada sobre isso, uma aprofundadinha, olhei alguns vídeos no YouTube, realmente peguei aí e dei uma lida em alguns artigos, alguma coisa nesse sentido. E então, vamos lá, cheguei agora, passei meu cafezinho ali rapidinho, ó, tá até saindo a fumacinha aí pra tu ver. Vamos tomar um golinho aqui. E vamos lá então, o professor deu uma seguradinha hoje lá, até um pouquinho mais, é até às 5h30 o curso. Hoje foi até às 5 e... só um pouquinho que eu acho que tem um bicho aqui que a Alice está pegando. Era uma aranha, daqui a pouco ela chega a pisar nessa, chega a comer essa aranha e o bicho ia pegar. Vamos lá, é a terceira que foi pega hoje aqui em casa. Acho que pelo calor elas estão entrando aí pela janela. Vamos seguir. O professor segurou um pouquinho mais hoje, liberou a gente, era umas 5h40, 5h45 mais ou menos. E aí eu vim pra casa para poder gravar essa live para ti. Deu uma atrasadinha, não tem problema. Ele prometeu que vai dar um pulinho aqui na live assim que ele puder, que ele conseguir, porque ele ficou me devendo essa. Vamos lá, inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, pessoal? Bom, a inteligência emocional, ela é uma capacidade que a gente tem, uma habilidade que a gente tem, e que alguns têm um pouco menos, alguns têm um pouco mais, beleza? E como é que a gente consegue aí fazer um paralelo para a gente tentar entender qual é a dinâmica? Muito provavelmente tu já ouviu falar em QI, que é o coeficiente de inteligência. Isso tu já ouviu falar? Que a do Einstein lá é 160 e que dá para calcular qual é o teu coeficiente de inteligência, que esse coeficiente de inteligência aí, ele vai indicar mais a tua parte racional de conhecimento. Isso tu já ouviu falar, beleza? E o QE? Coeficiente emocional. Tu já ouviu falar? Pois é, o QE é o coeficiente emocional e trata realmente dessa inteligência emocional e mais alguns outros aspectos aí relacionados realmente à sociabilidade, a lidar com as emoções e tudo isso que envolve essa parte que não é tão lógica, tão racional. Coeficiente de inteligência vai tratar da parte racional, coeficiente emocional vai tratar da parte emocional. Show? Estudos indicam aí realmente que o QI, coeficiente de inteligência, ele representa uma, como é que eu vou dizer, uma forma de lidar com a vida, representa o sucesso da pessoa apenas 20%. Ele tem um peso de 20% no sucesso aí profissional, de relacionamento, na família, em todas as relações que a pessoa se insere. E aí, Jefferson, tudo certo? Obrigado por estar participando da live aí. Como eu estava dizendo, coeficiente de inteligência, ele realmente vai representar apenas 20% do sucesso da pessoa. Os outros 80% vem da parte aí emocional, e aí entra realmente essa inteligência emocional e alguns outros itens realmente. Obrigado, meu amor, desça aí participando também, para dar esse up na live. Obrigado por estar aí. Vamos lá, coeficiente emocional representa 80% do sucesso realmente aí da pessoa nas relações realmente de vida, da família, do trabalho e tudo mais. Vamos lá.
Então essa live aqui eu poderia chamar aí, o nosso canal é o Grana Sob Controle, essa aqui pode ser Emoção Sob Controle. Esse foi um tema bem trabalhado aí realmente ontem, na aula de ontem, lá no curso que eu estou fazendo, e aí me deu esse insight de trazer aqui para ti. Hoje também a gente falou aí de uma coisinha que tem muito a ver aí, uma parte mais específica, que eu vou trazer mais adiante ali na live, que a gente vai falar sobre feedback, sobre orgulho, como receber esse tipo de informação, beleza? Críticas, apontamentos, se isso é um processo de melhoria ou não. Mas vamos conversar um pouquinho mais especificamente para entender como é que funciona, como é que a gente consegue aumentar a nossa inteligência emocional, o que que ela é, e nesses pontos aqui a gente vai conversando. Lembrando que, como eu disse, em função dessa rotina, eu normalmente roteirizo essa live Fala Servidor bem roteirizadinha para a gente conseguir aproveitar o máximo possível dessa 1 hora que a gente tem. Com essa semana, em função aí de ter surgido a ideia já na segunda-feira e em função do curso eu não consegui roteirizar ela 100%, mas aquele princípio que eu sempre trago aqui para ti, servidor. Feito é melhor que perfeito, beleza? Então a gente precisa fazer, show? E aí a gente vai aqui adaptando, eu elenquei alguns pontos muito importantes aqui que eu acho realmente necessários e vamos aqui conversando, improvisando, tirando muita coisa realmente aí. Tudo bem, Natiele? Obrigado por participar, mas improvisada, mais da emoção, mais aqui realmente na hora pra gente poder conversar. Show? Vamos lá. O que eu queria dizer pra ti realmente bem de começo? Podemos tratar aqui de 5 pontos essenciais que fazem parte aí, que compõem a inteligência emocional. Para mim, esses são os 5 pontos aí que trazem tudo que a gente consegue conversar de uma forma mais sintética, mais resumida realmente, para a gente entender de uma forma básica o que é realmente a inteligência emocional, pessoal. E aí, Rodrigo, valeu por entrar. Rodrigo também está participando do curso lá com a gente, lá no CAF, em Porto Alegre. E aí, veio dar um apoio aí na live. Vamos lá. 5 pontos realmente que eu elenquei aqui, que fazem parte da inteligência emocional e que vão fazer realmente tu alcançar esses 80% do sucesso que representa toda essa parte do coeficiente emocional, pessoal. E o primeiro ponto, que eu acho um dos mais importantes, porque aqui é o start para a gente conseguir entender como é que funciona a inteligência emocional, é o autoconhecimento emocional, servidor. Isso aí, autoconhecimento emocional. Conhecer as próprias emoções. É isso aí, conhecer as próprias emoções, reconhecer-se. Saber realmente quando tu está estressado, quando tu está com raiva, quando tu está frustrado, triste, depressivo, ansioso, eufórico. Tudo isso faz parte de um conhecimento que vai te ajudar realmente a lidar melhor com as situações do dia a dia. Tá? Então, tu simplesmente reconhecer um sentimento que tu está tendo permite com que tu tome melhores decisões. Por exemplo, na vida prática, pessoal, quando a gente está eufórico, por exemplo, com o ganho aí de um investimento que a gente fez na bolsa de valores. Investimos numa ação e ela está subindo, 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 subindo. O que a gente tende a fazer? Querer colocar mais dinheiro ali, mais dinheiro ali, mais dinheiro ali, mais dinheiro ali. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa chamada fundamento de análise de ação. Então, não basta ela tá subindo e tu tá colocando dinheiro só porque ela tá subindo. Tu precisa, toda vez que tu for aportar valores nessa ação, analisar se os fundamentos permanecem. E aí sim, se os fundamentos permanecem, a gente consegue seguir investindo. Se os fundamentos param de fazer sentido, a gente se desfaz daquilo ali, realmente realiza o lucro. Mas na euforia, a gente acaba tomando uma má decisão de continuar investindo. A mesma coisa quando a gente está muito triste, chateado, frustrado aí no nosso trabalho e a gente entra numa discussão. E isso vai fazer com que a gente fale coisas que a gente não deveria falar, que a gente realmente demonstre coisas da forma errada. Então a gente precisa, primeiramente, quando a gente está em algum estado de espírito, por exemplo, saber qual é esse estado de espírito que a gente se encontra no momento. Então um autoconhecimento emocional é o primeiro passo, pessoal, que a gente precisa realmente ficar ligado, ficar atento para a gente tomar melhores decisões na nossa vida. O segundo ponto muito importante aqui, que faz parte de toda essa base para a inteligência emocional, é lidar com essas emoções. Uma coisa é tu saber que tu tá angustiado, que tu tá eufórico, que tu tá ansioso, qualquer coisa nesse sentido.
e tu parar e saber, bah, eu tô desse jeito, beleza? Então, a tomada de decisão aí vai depender de como tu tá. Outra coisa é tu saber lidar com isso. Saber transmutar de um sentimento para o outro. Bom, nesse momento eu estou numa situação de estresse. Estou extremamente estressado. Como é que eu relaxo? Como é que eu saio dessa situação de estresse? Primeiro tu reconheceu, então tu precisa ter esse autoconhecimento emocional, reconhecer o sentimento, para depois tu conseguir transmutar, para tu se recuperar mais rapidamente, para tu resolver aquela tua situação emocional. E aqui realmente é saber lidar com equilíbrio das emoções, não lidar com emoções de forma muito exagerada. Então, quando tu tiver aí sentido que tu tá num estado emocional que não condiz com quem tu é, com quem tu deseja ser, com aquela pessoa que tu almeja ser, tu vai parar, vai refletir, vai pensar realmente sobre aquela emoção. O que aquela emoção quer dizer, na verdade? Por que tu tá te sentindo daquela forma? Bom, fiquei com inveja, estou num sentimento invejoso. É um amigo meu que conseguiu uma promoção no serviço e eu não consegui. Bah, tô com inveja. Por que eu tô com inveja? Para e reflete. Porque eu queria ter sido promovido e não fui. Mas eu não posso sentir inveja. Eu prefiro, eu como pessoa, prefiro sentir gratidão por aquele colega tá subindo. É um colega aí que vai estar ganhando mais dinheiro, é um colega que vai estar realmente satisfeito mais com a função e agora vai abrir espaço para outras pessoas realmente se destacarem. Então realmente é extremamente importante a gente conseguir tentar equilibrar as emoções para a gente conseguir realmente tomar decisões melhores, evitar fazer bobagem aí nas nossas relações. Show? Então assim, ó, manter o controle emocional, manter as emoções sob controle é essencial para uma vida saudável e para uma melhor qualidade de vida. Lembrando que o Grana Sob Controle ele tá aqui não só para fazer tu ganhar dinheiro, beleza? Claro, esse é um dos pontos principais do Grana Sob Controle, mas ele tá sobre vários pilares, a gente precisa lembrar. Olha, a Kelly entrou aí, muito obrigado, Kelly, por estar participando também da live. Um dos pontos essenciais, realmente, e a máquina terminou, ó, escutem o barulhinho. Olha só, pessoal, o ponto importante aqui do Grana Sob Controle é ganhar dinheiro, sim, mas a gente trata toda uma questão de mindset e inteligência emocional. Entra aí também. A gente passa por mindset, gestão de finanças, não é o caso, realmente. Aí, investimentos, sim, a inteligência emocional vai te ajudar muito a investir, a não tomar decisões erradas, decisões por impulso, decisões sobre o efeito manada. Então a gente precisa estar ligado também. E também a qualidade de vida. Esse é um ponto extremamente importante, um pilar que sustenta todas as ações aqui, os pensamentos, os objetivos do Grana Sob Controle. Então a gente precisa ficar ligado que a inteligência emocional também atua nesse pilar que é a qualidade de vida. E para tu ter uma qualidade de vida boa, tu precisa saber transmutar a tua emoção de um sentimento de estresse, de angústia, de depressão ou de extrema euforia para um sentimento aí que tu deseja manter, um sentimento de mais calma, de mais atenção, de foco, dedicação plena, mindfulness, eatfulness na hora que tu for comer. Então tudo isso, pessoal. Show? Lembrando aqui, se tu puder, já dá um likezinho aí na live, muito importante o coraçãozinho aquele aí, já clica para ajudar a gente. E qualquer dúvida sobre qualquer termo que eu for falar aqui realmente, pode colocar nos comentários que a gente vai debatendo. Quem quiser também falar comigo aqui ao vivo, interromper pra gente bater um papo, pode chamar aí que eu aceito aqui, show? Vamos seguir lá então. O que mais que a gente precisa ter de conhecimento para a gente falar sobre inteligência emocional? Vocês estão com o cafezinho de vocês aí? Muito importante o cafezinho do servidor, hein? É o que mantém o servidor ativo. Vamos lá. Motivar-se. Motivar-se. Aquela famosa expressão motivação, a gente também falou muito hoje lá no curso sobre motivação. Não cheguei a falar o que eu considero motivação, porque hoje o curso foi um pouquinho mais corrido em função de diversas coisas que aconteceram lá. Mas motivação, o que é? Tu lembra? Eu já trouxe aqui nas lives, trago nos vídeos. Motivação é o motivo para ação. Então, com esse sentido, com essa tradução dessa palavra, digamos assim, dividida em duas, motivo para ação. Qual é a tua ação que tu vai fazer? Qual é o motivo que tu vai ter para aquela ação? E aquela ação precisa ter um resultado. Então, a gente só consegue ter motivação quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem realmente
um GPS que nos guia para algum lugar. Aí sim nós vamos ter motivação, motivo para ação. O que te faz levantar às 5 da manhã? 6 da manhã? O que te faz ir trabalhando aí? Tu poderia encerrar 10 horas da noite, 9 horas, 10 horas, realmente, para assistir série com a tua família e coisa, mas tu tá num momento que tu vai até meia-noite, 1 hora, 2 horas, noite adentro, madrugada adentro com um projeto. O que te move? O que faz eu chegar de uma aula cansado, realmente, que eu levantei hoje 5h30 da manhã, para poder aí sair realmente, para fazer o curso, voltar agora, 7 horas da noite, um pouquinho correndo assim, claro, não corro no trânsito, a minha esposa é bem atenta nisso, né, me puxa bastante a orelha para eu não correr no trânsito, não descontar atraso no trânsito, busco fazer isso, porque eu preciso chegar, então se eu correr é capaz de eu não chegar aqui. Mas o que faz eu estar aqui, realmente hoje, falando contigo? Deixa eu puxar aqui, agora, um link que eu vou fazer, não era bem nesse momento, mas vamos fazer que é importante. Seguinte, cadê aqui, ó? Vamos lá. Que é um sintoma de inteligência emocional. Claro, a inteligência emocional, ela é uma característica, uma capacidade, e quando a gente tem a inteligência emocional, a gente apresenta alguns sintomas, show? E um dos sintomas da inteligência emocional forte, uma inteligência emocional alta, realmente um autoconhecimento emocional, é a dificuldade em desistir, servidor. Dificuldade em desistir, beleza? Olha só o exemplo que eu vou te trazer, com base nisso que eu tô te falando. Ontem começou o curso, ontem foi dia 26 de junho, hoje é dia 27, ontem foi 26 de junho e começou o curso. Como eu falei, eu acordo cedo para ir pro curso em função de trânsito, acordei 5h40 ontem, show? Beleza. Para poder sair de casa aí umas 6h45, 1 hora aí para se arrumar, levantar realmente devagarzinho, tomar um banho, a procurar roupa, se vestir, ver se os gatos aqui, a Calice e o Damon, têm comida, fazer o meu pão, fazer um café preto para eu levar, tudo isso em 1 hora aí para poder sair de casa. Beleza, saí 6h45, porque o curso começava às 8h30. Saindo 6h45 eu vou chegar lá mais ou menos aí 8h15 por aí. Eu sei bem como é que é o trânsito até Porto Alegre, já trabalhei lá várias vezes, né? Trabalhei quando era mais novo, agora também, recentemente, quando eu entrei na SUSEP em 2019, trabalhei um tempo lá, fiz curso lá, tudo isso, então eu sei como é que é o trânsito de Porto Alegre. Aí, chegando lá em Porto Alegre, eu vou ter que estacionar, eu sei que o estacionamento é um pouquinho longe, vou ter que caminhar para chegar até o prédio, achar o local do curso, eu sei que é no CAF, no 2º andar, só que eu não sei se é no auditório, se é numa sala específica, beleza? Então, achar onde é que é exatamente. Bom, então eu gosto de ir com antecedência para não me atrasar. Resumindo, entrei na sala 8h15, como eu te disse. Top! 15 minutinhos de antecedência, eu sabia onde era a sala, escolhi meu lugar, sentei, botei minha mochila ali, show, saquei o notebook, tudo certo. Ainda deu tempo de eu ir lá no banheiro, escovar os dentes, tudo certo. Para poder começar a aula, tranquilo, show de bola. A aula foi até 5h30, ontem foi em ponto, hoje o professor deu uma levadinha aí realmente, mas foi até 5h30 ponto. Fiquei mais uns 5 minutinhos conversando com o professor ali realmente, falando sobre os projetos que eu tenho Grana Sob Controle, que aquilo ali vai servir tanto aqui para o Grana Sob Controle, quanto para aplicação lá na SUSEP, no serviço público realmente, tudo certo. Na volta, o trânsito é um caos, com certeza, a gente sabe disso, a saída de Porto Alegre lá é um caos, eu levei mais de 30 minutos para sair de Porto Alegre do centro até ali a saída de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, ali para aquela parte, para pegar a 448, que é o melhor caminho. Mais de 30 minutos, pessoal. Então vejam que realmente é difícil sair de Porto Alegre. Isso não deveria demorar mais que 5, 10, olha, quando muito, 15 minutos. Show? Cheguei em casa 7h05, beleza? 7h05 eu cheguei em casa. Bem cansado, muito cansado mesmo. Tanto do curso, é claro que foi puxado, diversas dinâmicas ali, bastante tempo corrido, focado, isso cansa realmente, mas muito mais em função do trânsito. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de dirigir, o trânsito me cansa muito. Show? E ficar aí em tranqueira e depois ter que vir até ficar 1h30 no trânsito não é pra mim, show? Mas eu tive que ficar. Cheguei em casa bastante cansado. A questão aqui que eu quero te trazer o exemplo para te mostrar o que quer dizer uma inteligência emocional forte, que um sintoma realmente é a dificuldade em desistir, é que a minha esposa Dessa, que até participou aí da live aí com a gente, ela falou assim, amor, ela é lá de Tapes, né, do interior, falou, amor, já que tu tá tão cansado, por que tu não faz a live amanhã? Eu falei pra ela que eu ia ter a live hoje, né? Ela falou, por que tu não deixa a live? Não faz a live, tu tá muito cansado, não dá pra fazer essa live
deixar de fazer essa semana ou fazer essa live, quem sabe, na quinta-feira, depois que tu já não tem mais o curso? Bom, e o que eu respondi para ela? Basicamente, eu sei que ela falou isso pensando no meu bem-estar, ela teve empatia, realmente. Isso foi realmente um conhecimento que me despertou esse interesse, né, que foi muito legal, porque ela estava pensando no meu bem-estar, na minha saúde, realmente, dessa correria. Mas eu firmei um compromisso contigo, servidor, de estar aqui todas as terças-feiras, às 19 horas. Compromisso. Commitment. Realmente é uma coisa muito importante. Firmei esse compromisso de estar aqui. Eu até posso fazer um ajuste do horário, como eu te falei. Já teve vezes que eu fiz a live um pouquinho antes, já teve vezes que eu fiz a live um pouquinho depois. E hoje, em função aí realmente da corrida, eu nem sabia que hora ia dar. Se eu ia conseguir fazer às 19, se ia atrasar um pouquinho, se ia adiantar um pouquinho. Se eu chegasse mais cedo um pouquinho, ia ser às 19. Se eu chegasse mais tarde, ia ser 19h30. Show? Eu não sabia meu horário, mas eu fui te atualizando aqui pelo Stories. Bom, e aí, cadê aqui que eu me perdi no meu roteiro? Beleza. Por que eu não desisto? Porque isso faz parte do meu projeto do Grana Sob Controle. Eu quero criar a cultura de todas as terças-feiras os servidores saberem que eu estou aqui. Vai ser às 19, talvez seja um pouquinho antes, com aviso aí, com antecedência, mas eu tô aqui toda terça-feira, então o servidor pode se acostumar com isso. Também, o algoritmo do Instagram, sabendo que eu estou aqui todas as terça-feiras, ela entrega melhor isso. E quando entrega melhor, é mais conhecimento, mais conteúdo que eu consigo transmitir aí realmente para os servidores públicos. Isso ajuda no meu projeto, que é levar conhecimento financeiro e de mindset para mais pessoas, visando aí realmente melhorar a qualidade de vida dos servidores públicos, fazendo ganhar mais dinheiro aí, realmente ter mais opcionalidade na vida, show, se blindar realmente contra as reformas que tem no serviço público e tudo mais. Show, eu já te falei quais são os objetivos do Grana Sob Controle. Beleza? Então eu não posso ficar pulando de dia em dia. Mas esses são detalhes que a minha esposa não tem grande conhecimento nesse sentido. Claro que ela sabe de tudo isso, assim, mas ela pensou no meu bem-estar, pensou realmente na melhor coisa pra mim, que seria realmente descansar, chegar em casa e descansar, não fazer a live. Show. Mas essa empatia que ela teve por mim realmente me deixou bastante, como é que eu vou te dizer, emocionado, realmente. Ver isso, ver a preocupação dela, me deixa bastante feliz, realmente. E foi um exemplo bastante contundente de empatia, que é realmente uma forma de lidar com as emoções de outras pessoas, mas que eu precisei recusar, digamos assim, a sugestão dela. Bom, voltando, eu estava no terceiro pilar aqui realmente da inteligência emocional, que é o motivar-se. Tu precisa ter um motivo para tu fazer o que tu tem que fazer. Empatia é um dos pilares que quebram. Vamos ver o que o Rodrigo vai dizer. Exatamente isso. A empatia da minha esposa, eu dessa vez não aceitei a sugestão. Por quê? Porque eu tenho uma motivação maior que o cansaço, que é estar aqui todas as terças para levar o conhecimento financeiro pros servidores públicos. Empatia é um dos pilares que quebram muitos paradigmas. Com certeza, a empatia vai fazer com que tu abra diversas portas. E um livro realmente muito interessante que eu tô lendo agora e que fala sobre isso, diversas formas, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Até comentei contigo na hora do almoço, né, Rodrigo? Que eu tô lendo. E realmente a empatia é uma dessas formas. Ele ali diversas vezes fala realmente que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que o outro gosta que seja falado das coisas que lhe interessam. E agora na volta eu tava ouvindo o audiobook realmente, e ali ele fala, a pessoa que tá com uma dor de dente, ela tá mais interessada na dor de dente dela do que de 30 milhões de crianças passando fome na China. Ela tá pouco se lixando para 30 milhões de crianças passando fome na China. Ela tá com dor de dente, ela se importa em recuperar a dor de dente dela. Então, realmente, a empatia é se colocar no lugar do outro. Aquilo é importante para ela. Se eu tivesse com dor de dente, aquilo ali seria a coisa mais importante para mim. Então, a gente precisa entender toda essa dinâmica do que é a empatia e o motivar-se. Que eu peguei o exemplo esse da minha esposa para mostrar que, mesmo cansado, eu tô aqui fazendo a live Fala Servidor para ti. Por quê? Porque eu tenho um motivo para essa ação. Eu me motivo a fazer isso mesmo cansado, porque eu tenho um objetivo maior, eu tenho um propósito maior, que é realmente levar esse conhecimento financeiro para mais servidores públicos. Então, são motivar-se, o que é? São emoções que a gente coloca em prol de um princípio, beleza? E se tu não consegue te motivar,
É como se tu tivesse aí uma Ferrari em tuas mãos, um carro realmente de esportivo muito veloz, mas tu não tem uma pista adequada para andar. Tu tem uma estrada toda esburacada que tu não vai conseguir passar dos 30, 40 por hora. De que adianta tu ter uma inteligência emocional, tu ter um autoconhecimento, tu saber tuas emoções, tu conseguir transmutar emoções realmente, mas se tu não tem uma estrada, tu tem a Ferrari, tu tem todo o ferramental para tu conseguir realmente voar, show? Mas o que adianta se tu não tem a motivação, que é o combustível? Se tu não tem a motivação, que é a estrada, beleza? Então tu não consegue utilizar todo aquele conhecimento se tu não tem os meios adequados, e a motivação é isso. Ter esse objetivo, ter esse GPS, saber para onde tu quer ir, vai te dar todos os instrumentos aí que tu precisa para conseguir chegar. Então realmente motivar-se é o terceiro pilar aí para a gente conseguir realmente inteligência financeira, inteligência emocional, aliás, tá? E conseguir elevar ela, conseguir uma inteligência emocional forte, pessoal. Show de bola? Show de bola. Que hora já é? 19h41. Só que eu tô acostumado a live às 19h. Essa começou umas 19h15 por aí, se eu não me engano. Então a gente pode ir até às 20h15. Então, considerando isso, a gente já tá a 25 minutos de live. Show de bola. Preciso controlar o tempo aqui, que eu tenho 1 hora só para fazer a live, beleza? Vamos lá. Quarto ponto aqui, muito importante, que eu já dei uma palhinha ali no começo, que eu te falei que era para ser mais para frente, é a empatia. Empatia é um pilar realmente de inteligência emocional. Então, o primeiro aí realmente é um autoconhecimento emocional. O segundo é lidar com essas emoções, conseguir transmutar essas emoções aí para a gente conseguir ficar num estado pleno de consciência, pleno emocional. Motivar-se é o terceiro e a empatia é o quarto. E o que é a empatia? Eu já dei palhinha aqui, mas mais especificamente é reconhecer as emoções dos outros. É se colocar no lugar dos outros, beleza? E aqui eu vou trazer um outro exemplo, já que eu dei o exemplo aí realmente da questão da minha esposa de ontem, né? Vou dar um outro exemplo também que me deixou bastante feliz, né? Da parte da minha esposa, que ela tem bastante empatia. Teve um dia, aí eu não vou saber exato qual foi, quando foi, faz um tempo já. Mas teve um dia em que eu fiquei em casa, tá? Eu ia ficar em casa, não sei por que motivo, se eu tava de folga, qual era a ideia. Eu ia ficar em casa, show? Ponto, essa é a questão. E eu me comprometi a fazer as coisas da casa, limpar a casa, lavar a louça, botar roupa a lavar, estender as roupas lavar as roupas de cama, estender, depois arrumar a cama, tudo isso que é feito aí quando a gente fica em casa, show? Me comprometi a isso, já que eu ia estar em casa. Só que eu tava muito cansado, dormi, eu não consigo dormir até mais tarde, mas levantei, fui olhar uma série, aí comendo um café da manhã, aí depois já li um livro, aí já olhei uns vídeos, já fiz umas coisas, me enrolei. Tava muito cansado para fazer as coisas, realmente acabei não fazendo as coisas da casa que eu tinha me comprometido. Quando ela chegou em casa, do trabalho, eu já esperava um xixi da desse. Eu achei que realmente ela ia brigar comigo. Mas ela se colocou no meu lugar e falou, bom, agora que tu já descansou, quem sabe a gente faz as coisas juntos. Olha só que legal. Essa quebra de expectativa, realmente, isso foi sensacional, porque ela exerceu extrema empatia, se colocando no meu lugar, sabendo, entendendo que eu estava cansado naquele dia, né? E que realmente foi uma lição para mim, porque, e eu espero que seja para ti também, porque ela agora me convidou para fazer junto, e eu não esperava isso. Show? Então, realmente mais um exemplo de empatia aí. Então, sim, a empatia é um pilar muito importante para a gente ter essa inteligência emocional forte, beleza, pessoal? O que mais que eu tenho para falar contigo? Lidar com relacionamentos. Esse é o quinto pilar, que na verdade ele vai compilar os outros 4. Ou seja, tu vai pegar o teu autoconhecimento emocional, tu vai pegar a tua capacidade de lidar com esses sentimentos, de transmutar essas emoções, tu vai pegar a tua motivação, tu vai pegar também a empatia e tu vai colocar tudo isso para trabalhar em prol dos relacionamentos. Tu vai aplicar esses 4 no teu relacionamento com a esposa, no teu relacionamento com o teu chefe, no teu relacionamento com os teus colegas, no teu relacionamento com os teus subordinados, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento com os teus adversários, com os teus inimigos, para tu conseguir realmente botar tudo isso em prática. Esse é o mais difícil, beleza? Assim, a gente normalmente eu trouxe
os níveis que a gente vai subindo, show? Então o primeiro ali é o básico, sem ele a gente não consegue fazer os outros, então primeiro se autoconhecer, depois a gente vai tentar lidar com os nossos próprios sentimentos, show? A motivação ela vai permeando aí realmente, mas para tu te motivar, tu precisa saber quais são os teus sentimentos. Eu preciso saber reconhecer que eu mesmo cansado vou fazer alguma coisa, porque se a gente não está preparado para isso, a gente desiste. Então a gente precisa antever realmente os problemas, show? Show de bola. E esse lidar com relacionamentos realmente é o mais difícil, porque tu vai precisar ter um autocontrole muito bom e uma empatia realmente extremamente forte. Por quê? O que tu espera do teu subordinado? Crítica. O que tu espera do teu chefe? Crítica. Beleza? Então realmente a gente está sempre no meio de duas críticas, show? O que tu espera no teu relacionamento? Teu relacionamento é para ser uma coisa boa, teu porto seguro, mas eventualmente vai ter aí choques, vai ter realmente discussões, vai ter realmente pontos de vista diferentes. Nesse ponto aqui eu gosto de bater bastante, a gente precisa, e aí eu já vou encaminhar também já para um outro ponto que eu gostaria de falar, que é a questão do orgulho, mas a gente precisa saber lidar com pontos de vista diferentes. E o Mário Sérgio Cortella, em suas palestras, o filósofo brasileiro, eu considero hoje uma das pessoas brasileiras vivas, a mais inteligente que existe hoje entre a gente. Aí realmente eu considero o Mário Sérgio Cortella. Quando eu for publicar aqui o vídeo dessa live aqui, que vai ficar sempre disponível, eu vou marcar ele aí dessa vez, vamos ver se ele me dá se me reconhece aí, se me dá uma valorizada. Mas o Mário Sérgio Cortella diz: cuidado com quem sempre concorda com você. Cuidado com quem sempre concorda com você. Então assim, quem concorda contigo não te faz crescer. Quem sempre concorda contigo tem dois motivos. Ou porque ele tá cagando pro que tu tá dizendo, ou porque ele realmente concorda contigo. Mas essa linha é um pouco mais difícil, né? Realmente, a maioria das pessoas vai concordar contigo quando ela não tem interesse nenhum naquilo. Quando se tem interesse num objetivo comum, a pessoa aí que tem uma visão diferente, ela vai discordar de ti. E essa sim vai te fazer crescer. Isso pode ser a tua esposa, isso pode ser o teu marido, isso pode ser o teu colega de trabalho, isso pode ser o teu chefe, pode ser o teu subordinado, pode ser quem for. Então a gente precisa começar a entender os pontos de vista diferentes. A gente precisa entender o argumento diferente que tem. A gente não precisa concordar com ele. A gente não precisa concordar de forma nenhuma. A gente precisa pegar realmente aquela informação que foi trazida, aquele ponto de vista diferente, e refletir sobre aquilo. Às vezes a gente tem mais tempo, às vezes a gente tem menos tempo. A gente precisa tomar uma decisão, às vezes a pessoa vai te dar esse outro ponto de vista e tu já tem alguns minutos, alguns dias para tomar a decisão, daqui a pouco tu não consegue refletir propriamente. É um assunto complexo que deveria ter várias discussões, aí 3, 4 discussões para conseguir montar realmente um entendimento, mas às vezes a gente não pode acatar. A gente vai rever esse entendimento mais adiante com mais tempo. Show? Mas um ponto bem importante que eu quero falar para ti é o orgulho, beleza? A gente precisa trabalhar muito para a gente conseguir ter essa inteligência emocional, a gente conseguir trabalhar o nosso orgulho, pessoal, muito importante. Eu já fui muito orgulhoso quando era mais novo, até no curso dei exemplos de que realmente eu era muito orgulhoso dentro do meu grupo de amigos, principalmente, em que eles diziam: John, isso que tu fez está errado, isso que tu fez poderia ter sido feito melhor, não concordo com isso que tu faz. E eu dizia: não, nada a ver, me justificava ali realmente. E aí muito tempo depois foi que eu fui refletir realmente. Grande Matheus, obrigado aí, Henrique, Matheus Arnold, o nosso querido Henrique, aparecendo aí na live para dar mais um suporte aí. Já deixo o likezinho aí na live, beleza? Para dar aquele apoio, para distribuir para mais gente. E a gente tá falando aqui, Henrique, sobre inteligência emocional. Não sei se tu chegou a ver nos stories. A gente tá falando sobre inteligência emocional. E aí eu elenquei aqui 5 pilares extremamente importantes pra gente conseguir criar uma inteligência emocional forte realmente. Que aí é a questão do autoconhecimento emocional, o saber lidar com os próprios sentimentos, a questão de motivar-se, ter um motivo para ação é a motivação. Então ter um objetivo, ter realmente aí um princípio norteador, e isso vai fazer com que tu levante cedo de manhã ou vá dormir tarde pensando naquilo. Para isso, a gente precisa estabelecer um objetivo, uma meta, um propósito que vai fazer a gente ter essa motivação. A gente precisa também ter empatia, que a gente conseguir se colocar no lugar do outro realmente, reconhecer as emoções do outro e lidar com relacionamentos, que é a junção do autoconhecimento emocional realmente
com a empatia, que é o mais difícil de todos. E aqui agora eu tô falando realmente aí das críticas, da questão do orgulho, do feedback. Normalmente a gente vai receber feedbacks aí ou dos nossos chefes, que é o mais comum, e o menos comum é o dos subordinados. Normalmente esse tem que ser solicitado, conforme a gente está tratando lá no curso que eu estou fazendo em Porto Alegre. Show? Mas a questão do orgulho realmente é uma pauta que me interessa bastante, porque eu já fui bastante orgulhoso, hoje eu já sou bem menos. Show? Consigo reconhecer muito melhor os meus erros, e é isso que eu gostaria de tratar. O orgulho, pessoal. A gente não precisa ser orgulhoso, a gente não precisa ter medo de errar, beleza? A gente é ser humano, a gente vai errar, beleza? O mais importante é a gente reconhecer o erro e pedir ajuda quando necessário, beleza? Então, vão vir críticas, sugestões, opiniões contrárias, e a gente precisa entender que aquilo ali nos engrandece, que a opinião diferente faz a gente crescer, não nos diminui. A opinião diferente faz a gente ser uma pessoa melhor. Volto a dizer, conforme diz aí Mário Sérgio Cortella, ele diz: desconfie daqueles que só concordam contigo. Essas pessoas não querem ver tu crescer. As pessoas querem ver tu continuar onde tu está. Hoje o professor, no final da aula lá do curso que eu estou fazendo, passou ali uma frase, eu não vou saber agora ela de cor, foi intitulada a Albert Einstein, se eu não me engano, mas dizia que se foi feita uma reunião, foi convocada uma reunião, e todo mundo concordou com aquele ponto de vista, com o que foi definido da reunião, aquela reunião não precisaria ter existido. Poderia ter sido mandado um e-mail, por exemplo, sabe? Então, a gente precisa necessariamente de opiniões contrárias, e as opiniões contrárias, elas não devem nos machucar. Claro, vai muito de como a pessoa fala, às vezes a pessoa vem com um diálogo violento, a pessoa vem com uma crítica incisiva que já ultrapassa realmente a questão de um ponto de vista diferente. Mas a gente precisa saber filtrar, show? Quando a pessoa vem e te dá um ponto de vista diferente, discorda de ti, beleza? A gente precisa, como eu disse, pegar esse conhecimento. E sempre que possível, refletir sobre ele. Agora, sim, com 30 minutos aí de live, claro que a voz já vai começar a falhar, então vamos numa aguinha. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer para ti, esses pontos. Como eu disse, servidor, realmente eu não consegui roteirizar da forma que eu queria essa live de hoje, mas eu realmente precisei falar sobre inteligência emocional, realmente precisei falar aí dessa qualidade, desse sintoma de quem tem uma inteligência emocional forte, que é a questão de dificuldade em desistir. Isso está muito relacionado com a motivação, porque a gente tem um propósito. O exemplo que eu dei aqui foi realmente o meu propósito do Grana Sob Controle. Qual é? Levar conhecimento financeiro para os servidores públicos. Show? Com os pilares em mindset, gestão de finanças, investimentos e qualidade de vida. Show? Dentro desses pilares, a live Fala Servidor de todas as terças, ela é extremamente importante, porque esse aqui é um canal de contato direto com o servidor público. O servidor público ele pode vir aqui desabafar as angústias, tratar de conhecimentos aqui, por exemplo, emocional, financeiro, de mindset, entre outros que eu vou trazer aqui para ti todas as terças. Mas o importante é criar essa cultura de que o Grana Sob Controle sempre vai estar aqui nas terças-feiras. Em princípio, às 19 horas pode ocorrer, pode ser um pouquinho depois, pode ser um pouquinho antes aí, mas eu sempre vou buscar avisar por que eu tive trocando os horários, mas todas as terças-feiras, por volta das 19 horas, a live Fala Servidor vai estar por aqui, beleza? E isso é uma cultura que eu quero implementar. Por quê? E eu vou fazer isso, como exemplo de hoje, mesmo cansado. Mesmo saindo lá do curso em Porto Alegre, 15 para as 6 da tarde, chegando aqui 19h10, só o tempo de eu fazer um cafezinho ali pra mim, realmente, e ligar a câmera aqui pra fazer a live pra ti. Então, mesmo cansado, eu tenho um motivo pra agir, um motivo pra fazer a live Fala Servidor, que é esse meu propósito, meu objetivo do Grana Sob Controle. Show? Então é basicamente isso aí, servidor, que eu queria trazer pra ti hoje, essa livezinha aí sobre inteligência emocional. Esses 5 pontos foram bem debatidos. Obrigado, Rodrigo, aí, pelo elogio. Obrigado, Henrique, aí por ter participado também. A todos que participaram aí da live mais cedo, a minha esposa aí, a Andressa, a Natiele Dil também participou, a colega da Suzep. Quem mais que participou aqui? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consigo voltar. A Kelly Lazev participou também. Show de bola. O Jefferson aí, ex-colega lá da Fervale, um colega aí, advogado
queridão também, que organiza o nosso churrasco do direito. Show de bola. Muito obrigado a todos vocês aqui, os que passaram e os que permaneceram. É muito importante a gente realmente conversar sobre isso, beleza? E agora é aquele momento que eu abro para dúvidas, para conversa. Quem quiser realmente fazer alguma pergunta aí, fica bem à vontade para colocar nos comentários, ou então pedir para entrar na live aqui junto comigo para debater. Pode ficar bem à vontade, nós temos aí mais uns minutinhos. Quem quiser, a gente bate um papão aí sobre inteligência emocional ou assuntos correlatos. O professor aí ficou me devendo o acesso à live, ele não veio, eu vou marcar ele nessa live aqui, beleza? Que ele me segurou lá hoje uns 15 minutos a mais, eu falei pra ele que ele tinha que acessar a live, hein? Ia começar umas 19h15, por aí, entre 19h10 e 19h20 mais ou menos. Começou 19h15 ele não apareceu. Mas então tá, obrigado Henrique aí pela participação, achou muito legal, é toda terça às 19 horas, pode vir aí que a gente fala. Hoje, como eu disse no começo, ia ser a live sobre o submersível lá da Ocean Gate, que desapareceu, que implodiu realmente, lá naquela viagem turística para visitar o Titanic, beleza? O submersível, o nome dele era Titã, e aí eu ia trazer aqui realmente vários pontos aí que a gente pode fazer uma analogia dos pontos sensíveis que fizeram esse submersível implodir e a correlação aí com a nossa vida financeira, com investimentos. Não vai rolar, provavelmente a live Fala Servidor vai rolar um vídeo que muito provavelmente vai ir ao ar no sábado, beleza? A relação entre aí a implosão do Titã, esse submersível da Ocean Gate, e o que a gente pode aprender com isso, levando para o nosso conhecimento financeiro. Beleza? E aí é isso, pessoal. Bom, não tendo comentários, não tendo aí chamadas para participar da live aqui comigo, eu vou encerrando por aqui, pessoal. Show? Então tá. Muito obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado pela presença de todos. Permitir que eu venha aqui, entrar aí na tela do teu celular, na tela do teu computador, na tela da tua televisão, depende de onde tu tá olhando, e levar esse conhecimento financeiro até ti, servidor. Beleza? Então tá. Valeu, falou. E até a próxima live Fala Servidor, terça-feira que vem, às 19 horas. Show? Bora lá!